Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 11 minutos. E no programa de hoje nós estamos recebendo o médico oftalmologista Tiago Filgueiras. Nossa conversa então é sobre saúde dos olhos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. E vamos dar continuidade então, né, às nossas perguntas. E essa é até uma pergunta que eu fiz isso e eu não sei se é bom. Tem muita gente que usa óculos e acaba optando por fazer um óculos de sol com grau, que é o meu caso, porque eu já não enxergo direito. Se eu colocar o óculos de sol sem grau, é que eu não enxergo nada. Existe algum cuidado especial ou alguma diferença no tipo de proteção nesses casos? Não, o óculos você tem que, você fez correto, porque o ideal em situações de praia, piscina, é a gente usar o óculos. Tentar evitar lente de contato, por exemplo. Não sei se é o seu caso, se você é usuário de lente de contato. Eu sou. Então, o ideal é evitar nessas situações, né? E, como eu disse, o tratamento UV é uma película, é um tratamento independente da cor dos óculos e você pode mandar fazer a sua lente de grau, né, no material que você quiser, com as preparações que você quiser e aplicar o filtro UV sem maiores problemas, que vai estar tão protegida quanto, né? É bom saber disso. E além da proteção UV, né, a cor da lente, o quão escura ela é, tem alguma interferência também no grau de proteção que esse óculos vai ter ou não? Olha, não, tá? Porque a cor da lente, se é mais escura ou se é mais clara, vai estar mais relacionada com o conforto, o que você quer com aquela lente, tá? Claro, é uma certa barreira física, né? Mas, como eu disse, se for muito escuro e não tiver a proteção, vai ser pior do que ter a proteção. Cor da lente vai variar, como eu disse, de acordo com o que você quer. As lentes cinzas, que são o grande trunfo, que é para diversas situações. A gente tem aquelas lentes amarelas, que dão até aquela impressão de clarear, que é mais indicada para um dia chuvoso ou situações de baixa luminosidade. Tem as lentes verdes, utilizado muito militar, que altera o contraste, que melhora o contraste das cores. Então, a cor da lente vai de acordo com o que você quer dos óculos, o que espera e a sua atividade realizada com aqueles óculos ali. Mas a cor da lente e o grau de transparência não está relacionado com a proteção. O mais importante é ter a proteção mesmo, independente da cor, né? Independente da cor. Isso. Que bom, porque tá muito na moda hoje óculos coloridos, né? Sim. Eu vejo direto pessoas com óculos com a lente vermelha, amarela. Então, isso assim, vai influenciar na sua proteção. visão com o ambiente, a alteração das cores, o que você quer. Tem lentes espelhadas, então, mas isso não está relacionado com a proteção UV. E tem também aqueles óculos de grau que muda de cor, né, quando está exposto ao sol. Eles também são efetivos para essa proteção ou não? Isso é o tratamento fotocromático, né, que tem algumas moléculas que em contato, inclusive com esses feixes ultravioletas, que escurecem. Está relacionado com a cor da lente, na verdade. Uma lente fotocromática sem proteção UV, não vai te proteger, né? Agora, você pode aplicar a proteção UV, que na maioria das vezes já vem, né, na lente, e assim você vai estar protegido. Mas a linha de raciocínio dos fotocromáticos é a mesma da cor da lente, né? Então, eles vão poder ter essa proteção, mas não vai ser isso que vai causar, que vai proporcionar essa proteção. E a gente costuma ver que pessoas que têm olho claro parecem ter mais sensibilidade à luz do sol e à luz no geral, né? Mas a cor dos olhos da pessoa tem alguma relação com a quantidade de proteção que os olhos dela precisam? Isso aí é um mito, na verdade. A sensibilidade à luz não está relacionada com a cor dos olhos, né? A sensibilidade à luz está relacionada com a retina, com os nossos fotorreceptores, com os cones e bastonetes, famosos que a gente estudou lá no colégio, e não estão relacionados com a cor dos olhos. Assim como quem tem olho mais claro não está mais susceptível a alterações e quem tem olho mais escuro, né? Então, não está relacionado com a cor dos olhos essa sensibilidade e também a proteção. Então, todos estão tão susceptíveis quanto, independente da cor dos olhos. Mas não é só com o sol, né, que a gente tem que preocupar e ter cuidado. Na hora de nadar no mar e na piscina também há perigo para os olhos por conta da sujeira da água e até também, né, do sal do mar. Quais são os riscos? E essa é uma pergunta que eu preciso escutar, porque eu tenho muita mania de abrir o olho debaixo d'água sem nenhuma proteção, então assim... Realmente não é bom, não é bom por conta disso mesmo que você falou. Na água do mar, a gente tem o sal, tem micro-organismos que podem causar infecção. Na água da piscina tem o cloro
e tem muita gente nadando, também pode ter conjuntivite, tanto que o número de conjuntivite infecciosa cresce muito no verão por conta disso, né? Então não é bom abrir os olhos debaixo d'água, ou se for fazer isso, usar proteção, um óculos de mergulho, um óculos de natação, né, para proteger. E nesses ambientes também, não são ambientes limpos, principalmente na praia, com areia, então evitar ficar levando a mão aos olhos. Nossa mão muitas vezes é fonte de infecção, então não é bom abrir os olhos debaixo d'água desprotegido, né, e evitar esfregar a mão aos olhos para não ter maiores problemas. Você já comentou brevemente, mas as pessoas, você falou que não devem usar a lente de contato para ir na praia, para ir na piscina, né? Por que é isso e quais que são os cuidados? Por exemplo, meu óculos quebrou, eu só consigo ir de lente. Tem algum cuidado que eu possa ter a mais nessa situação? É uma situação complicada, né? Porque tem gente que, né, principalmente os míopes, quem tem grau alto, não consegue enxergar, né? O ideal é ir de óculos, porque as lentes elas podem ser uma fonte de contaminação por esses mesmos motivos que eu disse agora, né? Então, o ideal é ir sem lente e com óculos de escuro, que seja de grau ou fotocromático, para proteger da luz e para dar um maior conforto. Tem gente que só enxerga bem com lente de contato, tem determinadas alterações que vai ter uma boa visão só com lente de contato. Nesses casos não tem como, mas aí sim a proteção é muito importante, né? Não sei se já viram, mas né, frequentemente a gente vê até mesmo adultos na praia com o óculos de natação. Muito provavelmente usa a lente de contato e põe o óculos para proteger, né? Porque aí sim, com a lente de contato, que não podemos de jeito nenhum abrir o olho debaixo d'água. Na praia tem a situação de areia, então que pode ter contaminação, arranhar, corpo estranho. Então é uma situação difícil. E o óculos quebrou, aí é complicado, é difícil. Vão tentar arrumar, ver se tem uma receitinha ali, para ver se manda fazer um rápido, para tentar sanar esse problema. Mas o ideal não é nada aconselhável usar a lente de contato nessas situações pelos riscos de contaminação, como eu disse, que pode trazer problemas para a saúde ocular. E o uso desses colírios lubrificantes, nesses casos, eles vão ajudar ou atrapalhar? Colírio lubrificante é sempre bom, né? Por exemplo, no caso da lente de contato, apesar de chamar lente de contato, o ideal é ela ficar boiando na lágrima. A partir do momento que ela entra em contato com o olho, que começa a trazer maiores problemas. É horrível, desconforto, é muito né? E nessas situações, praia, piscina, muito sol, a gente já tem uma tendência a ter um ressecamento ocular. Então é bom usar o colírio lubrificante em quem usa lente de contato ou não. Tá? Porque o ressecamento ocular, até mesmo pela exposição solar, pode trazer problemas para a superfície ocular. Então, sempre que possível, claro que prescrito por um médico oftalmologista, porque existem inúmeras lágrimas artificiais, colírios lubrificantes e de qualidades diferentes, né? Automedicação nunca, mas é sempre bom usar as lágrimas artificiais. Eu tenho astigmatismo e eu acho que o astigmatismo me ajuda, porque na verdade atrapalha, isso com o sol, sabe? Existem alguns problemas que a pessoa que tem, ela tem que ficar um pouco mais ligada, porque por causa desse problema ela vai sentir mais, ou então coisas assim. O astigmatismo é uma das situações que causa mais a fotofobia, que é essa sensibilidade à luz por espalhar muito os raios solares que entram, né? Tem outras patologias, mas aí doenças, principalmente doenças da retina, que eu disse que geram uma fotofobia muito grande. A gente tem que entender que fotofobia patológica, uma doença, é diferente de uma hipersensibilidade à luz. Eu sou altamente sensível à luz. Então, num ambiente um pouquinho mais claro, eu já tenho que colocar óculos escuro e isso é meu, é da minha sensibilidade. Então, cada pessoa tem a sua sensibilidade, né? Mas, por exemplo, doenças como albinismo ocular, que é a ausência total de pigmentação tanto na íris quanto no fundo do olho, são altamente fotossensíveis, né? Pessoas que têm problemas corneanos, então, isso sim, tem pessoas que vão ter uma tendência maior e aí proteger, entra a situação da cor da lente. Aí sim que a cor vai, a gente não está falando de proteção, mas sim de sensibilidade. Então o que é daquele óculos? Aí, no caso, lentes mais escuras que vai dar um conforto maior. Muito bom.
Mas é claro, né? Ficou muito claro que é muito importante a gente cuidar dos olhos nesse período do verão, quando vai pra praia, pra piscina, mas é claro que não é só nessa época que a gente tem que cuidar dos olhos, né? Então fala um pouquinho pra gente quais que são os cuidados básicos que a gente tem que ter ao longo do ano todo no dia a dia. Proteger os olhos sempre em relação à radiação solar, né? A gente está falando do verão porque a gente está entrando no verão, a gente tem uma incidência grande, maior dos raios solares agora, mas como eu comentei no começo da nossa conversa, nós vivemos um país tropical. Então, até no inverno, a gente tem uma alta incidência solar. Então, proteger sempre, assim como a gente protege a pele, né? Hoje em dia, a orientação dos dermatologistas, até em luz artificial, nos protegermos, né? Então, sempre proteger. Evitar esfregar os olhos, mão não foi feita para ir aos olhos, então, além de trazer infecções, o coçar, o esfregar os olhos pode trazer problemas crônicos para a visão no futuro. E, claro, sempre procurar pelo menos uma vez ao ano o oftalmologista para ver se está tudo bem, porque a grande maioria das alterações oculares, das alterações oftalmológicas, no começo elas não avisam, né? E é o que eu falo, o ideal é o médico oftalmologista perceber alguma alteração do que o próprio paciente, porque muitas vezes quando a pessoa percebe, o tratamento já não é tão efetivo mais. Os cuidados que a gente teve com a pandemia serviu muito para essa atenção, né? Assim, eu falo por mim mesma, antes eu sempre mexia no olho, aí por ser né, pode contaminar e direto, aí agora eu já, tipo assim, tento de outro jeito, mas sem ficar esfregando, então assim, que bom e que a gente tem que ter essa atenção mesmo a gente mais, tem né? percebido muito essa questão da pandemia, por exemplo, o número de conjuntivite infecciosa caiu drasticamente, né? Porque as pessoas estão tomando esse cuidado com as mãos. Claro, não estão tendo muito contato, a gente ficou mais tempo isolado e as conjuntivites elas estão relacionadas com isso, mas é perceptível que o número de conjuntivite nesses 2 últimos anos de pandemia caiu drasticamente por esses cuidados que agora a gente tem consciência maior do que não é bom esfregar, não tanto pelo olho, mas a gente não leva tanto mais a mão ao rosto, higienizando a mão com mais frequência, e isso a gente já vê os resultados hoje em dia no dia a dia do consultório, que a gente já percebe nitidamente isso. Já que a gente está falando de Covid, né, a gente recebeu uma pergunta do nosso público, que é da Fabienne aqui de Juiz de Fora. Ela disse o seguinte: tive Covid e depois fui diagnosticada com esclerite. Existe relação entre essas doenças? Olha, tudo em Covid hoje em dia é incerto ainda, né? Porque a gente não tem grandes estudos, a gente não tem um grande número de casos. Existem relações de alterações oculares com a Covid, tá? Só que nada cientificamente confirmado, né? Então, a grande maioria das pessoas, nesse caso, por exemplo, que tiveram esclerite, não tiveram Covid, né? Então é difícil a gente fazer essa relação. Muito provavelmente foi uma coincidência, né? Mas quem sabe no futuro a gente vai estabelecer, a partir do momento que a gente conhecer, ainda mais a gente tem conhecido, mas ainda é muito inicial, é muito precoce, a gente não sabe ainda essas relações. Pode ser que no futuro a gente chegue à conclusão de que a Covid pode causar esclerite, mas no momento não temos evidências científicas para isso e muito provavelmente foi uma coincidência, mas estamos vendo aí a ciência, a história a ser escrita, pode ser que isso mude no futuro. E o pessoal da nossa produção falou aqui com a gente que tá todo mundo lá no Twitter perguntando o seguinte: luz de celular, série, computador, né? Eu fico às vezes final de semana inteiro assistindo série. Isso é prejudicial? Tem algum... A gente coloca óculos para assistir? Como fazer isso? Regulagem de luminosidade, isso afeta? Como que assim, é um problema, né? Eu falo hoje em dia que ressecamento ocular e miopia, por exemplo, são pandemias hoje em dia, porque o nosso mundo é perto e pouca atividade a céu aberto, e isso foi agravado com a pandemia. A exposição excessiva à tela não é benéfica, né? E hoje em dia o que a gente faz? Se a gente está trabalhando ou estudando, a gente está na tela, quando a gente vai descansar, o que a gente faz? Troca a tela. Se a gente está no computador, a gente vai para o celular ou vai para a televisão, né? E olha pouca atividade a céu aberto. A gente tem hoje em dia, que que está na moda, que é o feixe de luz azul, que é a luz emitida pelas lâmpadas de LED. E a gente está muito exposto às lâmpadas de LED. Telas, hoje em dia, são de LED, e até as lâmpadas de casa, hoje em dia, são de LED. Além disso, ressecamento ocular, miopia. Então, realmente, o que eu oriento
Não tem como. Hoje em dia chegam crianças, o pai falando, doutor, fica o dia inteiro na tela do computador. Você, gente, mas elas estão estudando no computador. Como que eu vou falar para não usar o computador? Né? Elas não estão saindo de casa. Né? Então, muitas vezes o contato que tem com os colegas, com os amigos, é através do computador, é através do celular. Então, o nosso mundo hoje em dia é esse. Mas é aquilo, um bom senso. Então, sempre que possível, o ideal está ali uma hora e meia, direto na frente da tela, parar e aí não trocar a tela, olha pela janela, vamos relaxar a nossa acomodação para não ficar com esse esforço para perto excessivo. O máximo que for possível, fazer atividades a céu aberto, lembrar de piscar, que o ressecamento ocular, quando a gente está na tela, a nossa frequência do piscar diminui e isso leva ao ressecamento ocular. Hoje em dia, no consultório, pelo menos 1, 2 consultas são queixas de ressecamento ocular. Então, nesses casos, a gente usa os colírios lubrificantes para ajudar, mas a gente está vivendo uma situação atípica, né? Mas que, pelo que percebemos, o mundo é um novo mundo, o mundo é tela, né? Então, a gente tem que ter consciência disso, saber que o uso excessivo não é bom, né? E tentar medir e dosar essa exposição. Então, sempre que possível, olhar pela janela, fazer atividades a céu aberto e descansar enquanto estiver naquele uso ali constante. Esse filtro de luz azul na lente, então, ele é efetivo? Ainda não sabemos. Ainda não sabemos? Tá? Eu tenho o óculos com essa lente com filtro de luz azul, só que como eu sempre venho apresentar o programa de lente, eu acabo que nem trago pro trabalho. Sim. E é aqui que eu fico no computador o dia inteiro. Então, assim, né, aquela coisa, eu tenho a lente, mas eu não estou usando. Vamos lá. O que os estudos de hoje não mostram ainda muita efetividade, tá? Desse filtro azul. Mas aí é uma opinião minha, tá? Eu acho que ainda essa população estudada ainda não teve a carga necessária, tá? Porque, por exemplo, nossos pais, nossos avós, não tiveram tanta exposição à luz azul, à luz de LED, né? A gente já tem um pouco mais de exposição e os meus filhos, os nossos filhos, vão a vida inteira tendo essa exposição. Então tem um racional, a luz azul, assim como a luz ultravioleta que a gente conversou, ela tem os seus motivos para a gente pensar que faz mal para a retina principalmente, e tem um racional de se colocar um filtro para essa proteção. Mas cientificamente ainda é discutível, mas eu acredito, isso é uma opinião, que a população estudada ainda não teve essa carga de exposição excessiva que as gerações mais novas vão ter. Então, assim como a Covid, eu acho que no futuro a gente vai ver os artigos, os trabalhos científicos mostrando uma relação melhor. Doutor Tiago, nosso bate-papo chegou ao fim, mas eu queria agradecer demais por todas as dicas, as informações importantíssimas, principalmente nesse período do verão, mas como a Mariana também falou, esse cuidado tem que ser ao longo de todos os meses, né, diário. Então, muito obrigada por todas as informações aqui hoje, viu? Eu que agradeço vocês, agradeço toda a equipe, é um prazer divulgar dessas informações para a gente cuidar da nossa saúde ocular, porque em relação aos nossos olhos, o prevenir com certeza é muito melhor do que remediar, porque, como eu disse, muitas vezes, quando a pessoa já percebe, muitas vezes a gente não tem um tratamento muito efetivo. E a proteção contra o sol é importantíssimo e também esses outros detalhes. E eu que agradeço, um bom dia. Obrigado. Muito obrigada. E se você quiser sugerir algum tema para nossas entrevistas aqui no estúdio ou sugerir alguma reportagem, é muito fácil. É só enviar para o nosso WhatsApp. O número é esse que aparece aí para você. E depois do intervalo tem o quadro Bora Rangar. Você vai aprender a fazer um delicioso rocambole de carne moída. É já já.